Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Gostaria de deixar aqui registrado o que Deus fez na nossa vida também. Compartilhar com os irmãos, né, a vitória que a gente teve, né, quando a gente passou em 2010 com o nascimento de Nicole. Nicole foi uma filha muito esperada, muito desejada. Então, nós tivemos que programar a vinda dela, né? E foi assim um pouco complicado, porque no começo eu tive muitas perdas, né? Eu engravidava, perdia. O inimigo, ele me atacou muito. Pessoas assim da minha família, né? Da família de Edivan, falavam palavras que machucavam e aquilo ia crescendo dentro de mim, né? Um sentimento assim negativo de que eu não iria conseguir, porque cada perda para mim meu mundo caía, era um sonho, né? Um sonho que era arrancado. Então muitas assim pessoas, né, que os nomes não venham, né, ao caso agora, mas falavam que eu não iria conseguir. Falava que eu era assim, uma inútil. Então aquilo foi crescendo, aquela mágoa, a ponto de eu ficar falando assim, eu não vou conseguir, isso não é para mim. E chegou um certo tempo que eu parei e pensei, não, eu tenho que parar de falar isso, porque a boca profetiza. E eu vou profetizar na minha vida, que eu vou conseguir. E a partir daí, irmãos, eu comecei a profetizar sobre mim. E Deus foi abrindo porta, foi abrindo caminhos, né? Eu fiz um tratamento, né? Um tratamento muito caro, mas Deus me ajudou a conseguir esse tratamento através da Prefeitura de Campos, de graça, que foi a fertilização dos irmãos. Devam ter conhecimento que é muito caro, eu nunca teria condições de pagar. Eu fiz, graças a Deus deu certo, o médico me acompanhou direitinho, deu tudo certo. E o inimigo tentou até parar, né? Quando eu fui fazer a cerclagem, que eu tinha que fazer uma cerclagem, eu tinha que costurar o colo do útero. Então, nesse dia, a agulha, na hora que eu fui para o centro cirúrgico, a agulha sumiu, do nada. Aí eu soube depois que as irmãs, né, do ciclo de oração, as irmãs, levantou um clamor a mim, né, para que Deus fosse de encontro. E as irmãs não sabiam o que estava acontecendo. Então chegou na hora, o médico falou assim: vocês não falam isso comigo, cara, não tem agulha, eu vou improvisar uma agulha. E ele improvisou uma agulha e ele costurou meu útero. E ali eu já vi o milagre, ali eu já vi Deus atuando sobre mim. E quando é promessa de Deus não tem jeito não, vem. Aí eu fiz, deu tudo certo, graças a Deus ocorreu tudo bem na cirurgia. Vim para casa, fiz o repouso. Priscilinha me visitava todo dia, né? Que eu precisei muito, meu psicológico estava abalado, né? Por tantas perdas.
Então, a Priscila me ajudou muito, muito mesmo. Eu sou grata a Deus pela vida dela e agradeço a ela por tudo que ela fez por mim. Então, irmãos, Nicole resolveu nascer aos 6 meses de gestação. Então, todos ficaram muito assustados, com medo de uma nova perda, mas Deus estava no controle. Deus estava no controle. E eu lembro que eu perguntei à enfermeira, eu falei assim, criança de 6 meses, vinga? Aí ela olhou para mim e falou assim, se você tiver fé, vinga. Se você tiver fé. Eu vi Deus falando comigo através dela, que era para eu exercitar a minha fé naquele momento. E eu pedi para Ele que Ele me desse fé naquele momento tão difícil. Então a Edivane desesperada, eu desesperado. Depois eu não vi mais nada, né? Aí o médico não encontrava incubadora para Nicole. O inimigo, ele tentou até o último minuto, né? Ele não encontrava, o médico não encontrava incubadora. Aí ele lembrou que eu tinha plano. Aí depois de um tempo, né, de tarde da noite, aí ele conseguiu uma vaga na Unimed, né? Aí lá, enquanto a incubadora veio, Nicole nasceu e eu não ouvi o chorinho dela. Eu só vi os médicos espantados. Foi onde a anestesista, ela me apagou, eu não vi mais nada. E depois a Edivan que me contou, né, que a incubadora tinha chegado, que ele tinha visto Nicole. E eu só fui conhecer minha filha depois de 3 dias, né. O médico despejou muita coisa assim de mim, né, o que ela tinha nasceu com muito problema, muito problema. Então eu chorava. Acho que toda a reação de uma mãe era chorar diante de um sonho, né, que tinha acabado de nascer. Ali começava a nossa luta de fé, né, e ação também, né, que a gente tinha que agir, né. A gente não podia ficar parado. Nicole ficou 10 meses internada na UTI. Ela passou por muitos problemas lá dentro, deu muitas paradas cardíacas, deu mais de 20, e dessas 20 eu vi muitas. Eu ficava assustada, mas Deus, Ele teve compaixão todas as vezes que ela deu a parada. Ele soprava nas narinas dela, fazia ela ressuscitar de novo. E eu louvo a Deus pela vida dela. Se eu for contar, irmãos, cada detalhe, eu vou ficar aqui muito tempo, né? Muito tempo. Então, irmãos, eu queria contar aos irmãos. Teve um certo dia que eu cheguei na UTI, todos me olhavam de forma diferente. Aí, de longe, eu logo avistei Nicole, cheia de aparelhinho no corpo. Meu coração já logo tinha disparado. Aí a doutora veio, né, me contar o que houve. Minha filha tinha dado uma parada cardíaca e custou muito a voltar, né? A doutora falava que ela não queria desistir de Nicole. Então que ela dava massagem para Nicole voltar e nada. Depois de muita insistência, Nicole voltou. E graças a Deus essa foi a última parada que Nicole deu. Ali eu me acabei, né? Eu chorei muito. E minha filha ficou por dias, né? Com aqueles aparelhos sendo monitorada. Não podia botar roupa, tinha que ficar peladinha. E
eu senti que naquele momento era o momento de eu entregar ela ao Senhor, que até então eu não tinha entregado ela ao Senhor. Eu chorei, eu via muito sofrimento de Nicole. Eu falei para Deus: Senhor, minha filha está sofrendo demais, demais. Se for da tua vontade, tira ela. Eu te entrego ela. Eu te entrego ela, Senhor. Tira esse sofrimento dela. Leva. E aquele momento foi tão duro para mim. E que era um sonho. Era o meu sonho, né? Eu me sentia na pele de Abraão quando entregou Isaac. Mas a gente tem que entregar. E eu acho que Deus só estava esperando aquilo de mim. Porque depois daquele dia que eu entreguei, minha filha só foi melhorando, 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 melhorando. Graças a Deus não deu mais nada. E foi duro para mim pedir a Deus para tirar. Mas eu fiz. Eu sei que muitas podem estar falando assim: nossa, mas como que ela teve coragem? Eu tive porque eu não conseguia ver mais o sofrimento dela. Eu vou ficar aqui muito tempo contando aos irmãos, mas sobretudo a gente sobreviveu. Nós estamos aqui, graças a Deus. Nicole ficou com algumas sequelas, sim, né? Mas nada impede ela de louvar, nada impede ela de querer ir para a igreja, que muitas vezes ela que chama a gente para ir para a igreja. Então, irmãos, a gente passou por essa prova e graças a Deus a gente está aqui com ela. Muitos lá diziam que ela ia voltar para a UTI, eu falava que não, que eu tinha um Deus que tudo podia, tudo pode. E lá na UTI, muitos me zombaram. Então a gente teve essa experiência, né, lá dentro da UTI, onde ela não conseguia sair do tubo, né? E os médicos ameaçavam fazer a tráqueo nela, eu falava que não aceitava, que eu creio, eu tinha um Deus que ia fazer um milagre. E a doutora até chegou e falou pra mim assim: eu também não quero cortar ela. Aí minha irmã ligava pra mim, falava assim: tenha fé, eu tô vendo ela saindo do hospital sem nenhum corte, tenha fé. E eu naquele desespero, né? Porque, irmão, você ter fé na hora da aflição é muito difícil. Muito difícil. Só quem passou que sabe, né? Mas eu tinha fé. Teve uma determinada pessoa que até chegou pra mim e falou assim: você não tem fé. Eu falei assim: Senhor, como que eu não tenho fé? Essa pessoa falou assim: eu não vejo você rasgando suas vestes, eu não vejo você gritando. Então, eu acho que a gente, para ter fé, não precisa você rasgar suas vestes. Eu rasgava as minhas vestes, sim, mas para Deus. Eu não tinha por que rasgar para o mundo. Eu tinha que rasgar meu coração para Deus. O dono do milagre é Ele, o dono da nossa vida é Ele. Entendeu, irmãos? Então, lá dentro eu fui muito assim, alvo de zombaria. Teve a enfermeira que me colocou como alvo. Dizia que tudo lá dentro era oração, oração. Então eu ouvi aquilo. Teve uma vez que ela me humilhou dentro da UTI. Eu só chorava. E eu via que Deus estava me tratando, que eu precisava ser tratada também, que eu era muito arrogante. E eu fui tratada, né? Muitos da minha igreja sabem da história de Nicole, mas muitos não sabem. Então, a história é grande, é muito grande a história, mas só que não dá para contar tudo, né? Que a história foi enorme, enorme mesmo, mas para honra e glória do meu Deus, ela está aqui com saúde, a voz está vindo aos poucos mesmo. Eu não tenho pressa também não,
minha filha está aqui, foi meu sonho realizado e ela é enviado do Senhor para minha vida, para a vida de Edivan. Eu queria que os irmãos sempre lembrassem da gente, né, nas suas orações. Fica com Deus, que Deus abençoe toda a igreja. Amém.